Queridos, por bondade, queiram abrir a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quero ler o texto para falar-lhes sobre começando bem. Deus Santo, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos estar lendo o verso 12. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vem Santo, meu Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12. Amém? Amém. Assim está escrito na palavra de Deus. Então eles percorreram na volta a distância permitida no Shabá, do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Vou ler o verso 13 também. Chegaram à cidade e subiram ao aposento do andar superior, onde estavam acomodados. Os nomes dos emissários eram Kefa, Ioxanã, Jacó, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Matitiahu, Jacó, Ben-Alfeu, Shimon o Zelote e Judas Ben-Jacó. Minha tradução é a judaica completa. Estou aprendendo. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Queridos, podeis tornar aos vossos assentos. Eu queria pedir algo para você colocar sua Bíblia em cima do seu colo. Se você tem motivo nessa noite para aplaudir a Deus, aplaude a Deus bem alegre para Jesus aí, aplaude a Deus, isso. Glória a Deus. Aleluia. Permitam-me entrelaçar a proposta temática para o primeiro culto do ano de 2026 no Jockey Club, com a história e o contexto, o tema proposto por hoje. Queridos, o primeiro século é marcado pela ascensão do Evangelho. A graça começa quebrando vários tipos de tabus diferentes. A graça começa em uma divisão que separava os grupos religiosos da época. Ninguém ouvia a voz de Deus. Mas quando a graça se manifesta no período crítico da história, olha o que acontece. Lucas capítulo 1, o verso 8 e o verso 9. Vamos ler todo mundo junto, para nós entendermos a proposta temática. Olhando uma tradução junto com vocês. 8 e 9. No 3, 1, 2, 3. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Queridos, foram mais de 400 anos de história que a divisão fazia uma coisa, que o abandono aos mandamentos de Deus contribuía para uma coisa. Deus não falava com ninguém, mas olha o verso 10 e o verso 11. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. A primeira tratativa de Deus na proposta temática da primeira pregação. Deus olhou para um grupo de religiosos e só conseguiu encontrar divisão. Como que era que se dava essa divisão? Nós tínhamos um grupo que chamava-se saduceus, um povo que não acreditava nem em anjo nem em ressurreição. Nós tínhamos um grupo chamado herodianos, um grupo que surgiu quando Herodes o Grande, ele
proporciona a restauração e a reconstrução do templo. Nós tínhamos um grupo chamado fariseus que se desprenderam da união naquele momento e eram uma cúpula que corrompia os ensinamentos e que corrompia o povo com as suas tradições. E nós tínhamos um grupo de escribas que já não ensinavam a lei com a mesma essência dos seus antepassados, mas quando Deus olha para esse grupo e só vê divisão, o mesmo Deus olha para Zacarias descendo da região montanhosa. Queridos, percebam que Lucas começa dizendo: existiu um homem chamado Zacarias, e na sua biografia o que mais se destaca ele era justo diante do Senhor. Fala comigo assim: se Deus olhar para nós e encontrar uma só ligação, encontrar um só propósito, Deus olha para os grupos religiosos, pessoas que deveriam estar auxiliando na religiosidade do povo de Israel, e só começava a ver divisão. Mas Deus viu um homem que na primeira instância foi chamado por sorte, mas aquilo não era sorte, aquilo era convocação de Deus, porque Deus tinha que quebrar o tabu de se manifestar entre o seu povo, no meio de seu povo. A voz de Deus sempre foi natural no meio do povo de Deus, e o povo que carrega o nome de Deus não pode viver sem a voz de Deus, queridos. Se Deus olhar para nós e ver uma só ligação, ver que nós afastamos, ver que nós não trazemos a divisão para o nosso meio, vai ter manifestação de Deus em todos os nossos ajuntamentos. Glória a Jesus, eu creio, meu Pai. Diga para quem está ao seu lado: tem que ter ligação, Tem que ter ligação, tem que ter propósito. tem que ter propósito. A graça promove um impacto na simplicidade. O glamour que cada grupo religioso buscava e preservava não atraía ninguém, não transformava ninguém. E enquanto isso, Deus levanta o profeta Isaías lá na antiguidade para dizer assim: voz do que clama no deserto, preparai as veredas, porque aí está vindo aquele, amados, e vem na conclusão: tudo aquilo que é vale se encherá, o que é alto vai ter que descer, o que está baixo vai ter que crescer, o que é torto vai ter que endireitar. Enquanto isso, Lucas começa o capítulo 3 da seguinte forma: eu sempre quis dizer isso, vou falar agora. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânia o tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote, veio no deserto. Eu vou falar isso aqui de novo: veio no deserto a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias. Queridos, eu vou ter que dizer algo para vocês: João era simples, mas fala para essa pessoa do seu lado: simplicidade não é falta de essência. Simplicidade não é falta de essência. Operador Samuel Inácio, você pode ser simples. Diácono Ronaldo, o senhor pode orar simples. Cooperadora Pâmela, você pode pregar simples, você pode louvar simples, mas se dentro de cada um de vocês, Deus ele olhar e contemplar uma coisa chamada essência, vocês vão ver o impacto que Deus ele vai fazer através da vossa vida e através do vosso ministério. A palavra de Deus ela me dá base. Eu vim aqui e no primeiro culto eu já quero começar profetizando. Deus está derramando uma essência diferente aqui. Vem para todo mundo, levanta a mão e começa a adorar a Deus aí. Aleluia, Jesus, eu creio, Pai. Diga para quem está ao seu lado: a partir de hoje, A partir de hoje,
Deus vai alcançar multidões Deus vai alcançar através de você. através de você. É Deus. Eles percebam que a simplicidade de João, a graça que ela quebrava tabus e movimentava um grande impacto. A simplicidade de João, Jesus mesmo disse: o que vocês esperavam quando foram no deserto é ver um rei, é ver um sumo profeta, mas vocês foram lá, vocês viram um homem simples, mas que dentro dele tinha essência que ninguém precisa, que foram descritos por Lucas aqui, e nem mesmo Anás e Caifás tinham. A simplicidade, ela não significa falta e ausência de poder. Simplicidade significa que tem o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus. Deixa eu ver se tem crente que tem simplicidade aqui. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus poderoso. Glória a Deus. É santo, Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Deus fez muitas coisas através da graça. Jesus Cristo fez muitas coisas através da graça. Quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos ver que a graça deu suporte para Jesus permanecer firme no seu propósito, deu suporte para ele vencer a rejeição. Nós vamos ver que a graça, ela alcançou lugares simples, alcançou pessoas simples. A graça operou milagre, mas a graça ultrapassa todos os níveis. Deus santo. Quando Jesus Cristo é librado na cruz do Calvário, está consumado. Foi ali que a graça ultrapassou todos os níveis daquela época. E é com propriedade de causa que João escreve o versículo 16 do capítulo 3: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou sintetizar para você o impacto da graça. Conforme a morte de Cristo Jesus, as mulheres passaram a ter direito de adorar, e um grupo de pessoas foi alcançado. Aleluia, glória a Deus, poderoso. Uma alegria tomou conta das mulheres. Eu vou explicar para vocês como é que é. Quem entrava no templo tinha as divisões. Se vocês observar divisões do templo da época, vocês vão encontrar lá o pátio das mulheres. As mulheres não tinham direito de prestar uma verdadeira adoração, mas a alegria chega quando a graça diz: está consumado. As mulheres começaram a cantar, e cantar dizendo: a graça nos fez adoradora de verdade. Glória a Deus, santo Jesus, aleluia. Obrigado, meu Deus. O nível que as mulheres adoravam e entregavam a adoração era um nível raso. Ficava separada, reservada. Mas sabe o que assusta? É ver que a graça, é saber que a graça quer levar mulheres a níveis mais profundos de intimidade, a níveis mais profundos de adoração, a níveis mais profundos da obra. E o que assusta é ver que tem mulher que se acomoda com o nível raso, não entrega, não quer saber de entregar adoração, não quer saber de obra. Mas mulheres, eu vim aqui e eu tenho uma palavra de fortalecimento. Se depender de mim, tu não vai ficar no nível raso, tu não vai voltar para o nível raso, tu vai ao nível mais profundo. Meu Deus, eu creio, Espírito Santo de Deus. Tu és santo, Jesus, aleluia. A graça dá ênfase Meu Deus. no ministério da mulher. Tem coisa que eu não posso abrir aqui porque é tema para outra hora, mas a graça dá ênfase no ministério da mulher. Meu Deus santo.
Mas como assim, pregador? A graça da ênfase. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que teve sim mulher que marcou a história do povo de Deus, mas até então as mulheres eram apenas reprodutoras para as famílias, eram apenas reprodutoras para suscitar, para levantar a nova geração de um homem. Quando a graça diz está consumado, as mulheres passaram a ser genitoras da grande obra de Deus. O ministério das mulheres começam a ser muito mais valorizados, mas isso produz uma responsabilidade. Os varões que estão aqui, diga, deixa cair o ritmo não. É só analisar. Samuel começa seu livro dizendo assim: tem um certo homem chamado Eucana, da região tal, filho de tal, casado com uma mulher tal. Mas percebam que a mulher que ele amava não gerava. E isso deu ele liberdade para casar com outra, para não deixar cair a descendência dele. Quando a graça de estar consumado, o ministério da mulher, a vida de uma mulher passa a ser muito mais valorizada. A graça suscita a essência da existência feminina, mas isso promove uma responsabilidade, e toda mulher, ela não pode deixar o ritmo cair. Se nós analisarmos a condição de Ana, percebam que Ana não deixou o ritmo cair. A Bíblia diz que ela não fez um propósito com Deus, mas após fazer o propósito com Deus, receber a sua vitória, percebam que a Bíblia também diz que ela subia para ver como estava seu filho, subia para adorar. Mulheres, não deixam o ritmo cair. Vou correr. Poderoso eterno. A alegria também tomou conta dos galileus. Eles diziam na época que quanto mais longe o homem morava de Jerusalém, menos digno ele era de ser chamado e considerado um homem grande na sociedade e na religiosidade. Mas percebam, amados, percebam, homens galileus, o cântico tomou conta daqueles homens, e o cântico dizia: se alegra, porque em meio a tantos ministros em Jerusalém, em meio a tantas pessoas que se formavam para ser mestres da lei em Jerusalém, a graça foi lá na Galileia e levantou homens simples. A graça foi lá na beira do mar e levantou Pedro para ser um grande homem de Deus. A graça foi lá e levantou Mateus. A graça foi, levantou Tiago, levantou João. A graça levantou homens simples para o ministério. Fala comigo assim: a graça e o seu eficaz poder de valorizar as coisas desprezadas. Aí Paulo escreve para os irmãos coríntios assim: santo é teu nome, Jesus, aleluia. Deus pegou aquele que todo mundo diz que não tem jeito, mas a graça falou: tem jeito sim. Quando a graça, ela levanta alguém que não tem jeito, ela quebra os tabus. Aleluia, Deus. Quantas pessoas dentro de uma família olhavam para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem e dizia: não tem jeito para esse. Mas quando a graça alcança ele, as coisas mudam. Amados, esse é o poder da graça. E quando Paulo escreve aos Coríntios dessa forma, é com propriedade de causa, porque Lucas diz no capítulo 9 de Atos, o verso 15, que era para Ananias a mensagem de Deus ir lá, que Paulo ele era instrumento. Muitas pessoas não acreditam, mas a graça acredita, e é por isso que você está aqui. Se tu é alegre com isso, diga glórias a Deus. Glórias a
Posso falar? Posso falar? Aleluia. Vai começar a apertar. Posso falar? Amém. Eu estou na minha igreja. Eu me sinto em casa. Congregação do Joque. Deus, Ele reservou esse dia para falar sobre duas classes que eram indignas perante a sociedade, alcançadas pela graça e começaram bem. E o fato de começar bem, através da vida deles, eles incendiaram, Deus incendiou aquelas gerações do primeiro século. Incendiou de que forma? A perseguição se levantava, mas a perseguição não parava. A igreja primitiva, batalha espiritual que todo mundo trava hoje em dia, que você pensa que é só você que enfrenta isso, os nossos irmãos também enfrentavam, mas a batalha espiritual não parou. Os nossos irmãos, a rejeição não parou, os embates não pararam. Queridos, o Evangelho ainda é o poder de Deus. Diga comigo assim: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: o Evangelho ainda incendeia as gerações. Ainda incendeia as nações. Diga: você só precisa saber duas coisas. Você só precisa saber duas coisas. Para o Evangelho incendiar a nossa geração. Diga para essa pessoa ao teu lado: você tem que querer. Você tem que querer. Verdade. E a outra coisa que todos nós precisamos saber, diga para essa pessoa do lado: tem que começar do jeito certo. O que é querer, pregador? Querer significa se colocar à disposição e ser constante em meio a momento de batalha, em meio a momento de desânimo, em meio a momento de luta. Queridos, o objetivo de alguém que quer não é frustrado por causa dessas coisas. Eu disse na oração aqui, quantas vezes eu assumi esse altar travando batalha espiritual, quantas vezes eu assumi esse altar pensando num problema que estava quase me consumindo, com o cansaço e a fadiga querendo me consumir. Mas quem tem objetivo não para por causa de coisa pequena. Diga para essa pessoa ao teu lado: quem quer de verdade não para por causa de desafio de um chamado. Não para por causa do desafio de um chamado. Os desafios vão aparecer, mas quem quer tem objetivo, tem propósito. E desafio não para quem tem objetivo e quem tem propósito. E eu preciso mais uma vez entrelaçar a proposta temática com a segunda coisa. Diga comigo assim: começar do jeito certo. Começar do jeito certo. Observem que Lucas, ele escreve para alguém importante do governo romano. A tradição diz que esse homem pode ser alguém que se converteu ao cristianismo, e pelo fato de ele ser alguém que era importante, ele conseguia comprar livros, adquirir também cópias para ele, e as pessoas que estavam ao seu redor ser alcançadas pelos mesmos escritos. Mas quando Lucas começa, melhor dizendo, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele escreve: prezado Teófilo, e nas entrelinhas dessa escrita, eu imagino Lucas dizendo assim: para o Evangelho ser essa potência que é hoje, eu não falo de 2025, eu falo do ano 34, do ano 35, do ano 36 e assim sucessivamente, depois da morte de Cristo Jesus. Para o Evangelho ser essa potência que é para transformar a pessoa, para curar, para libertar, nós começamos do jeito certo. Meu Deus, é verdade. E nas entrelinhas do capítulo 1, Lucas começa a instruir Teófilo
Comece do jeito certo. Teófilo, começa do jeito certo e tu vai entender que se tornar um crente turista é perigoso. Lucas escreve para Teófilo: começa do jeito certo e tu vai entender que ser edificado nos valores, que preservar os valores é o que vai manter um crente de pé. Quando nós lemos Atos Apóstolos capítulo 1, a mensagem de Lucas era a seguinte: olha para essa pessoa do seu lado e diga: Teófilo, se depender de mim, tu não vai virar crente turista. Diga para essa pessoa: os valores são para te edificar. Tu não vai viver pensando: hoje eu quero e amanhã eu não quero. Perceba o manual de como começar bem. Todo mundo, Atos Apóstolos capítulo 1. Vou correr por causa da hora. Atos 1:3. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amados, o evangelho do reino é aquele que vem depois do evangelho do arrependimento. Sintetizando para você entender isso aqui, os furos de doutrina são os métodos que Deus utiliza para manter a esperança viva dentro dos crentes. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: é no culto do estudo bíblico que Deus vai te aperfeiçoar. É no culto do estudo bíblico que Deus vai te aperfeiçoar. É verdade. A Bíblia aperfeiçoou. Observem o versículo 4. Versículo 4, todo mundo junto. 1, 2, 3. E estando com eles, Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Queridos, nas entrelinhas eu imagino Lucas dizendo assim: Teófilo, o que mais você vai receber é convite para sair do alinhamento, mas diga para essa pessoa ao teu lado: não saia. Permaneça no lugar que Deus lhe orientou. Permaneça no lugar que Deus lhe orientou. É Jesus poderoso, eterno. Eu vou falar para vocês como que vai vir os convites. Deus! Vai ser somente de forma comum, forma formal, não. Tem convite que vai ser no momento oportuno, no momento estratégico, que vai vir uma consequência de conflito, porque assim que o diabo ele trabalha, ele começa a fazer convite em momento oportuno e especificamente no momento de conflito. Olha para essa pessoa ao seu lado e diga: não é bom que haja conflito. Mas olha para essa pessoa ao teu lado e diga: havendo, resolva-o como servo de Deus. Ele é especialista. Verdade. No momento de conflito. E não é só no conflito de irmão com irmão, não. É no conflito interior, no momento de batalha, é o que mais ele faz convite para o homem, para a mulher, dizendo assim: não vai no culto não, para de frequentar esse lugar, para de ir no círculo de oração, para de ir no estudo da palavra de Deus. Ele é oportunista, mas Teófilo, ele recebeu a orientação: não sai do alinhamento, permanece no lugar que Deus orientou para você ficar.
Observe o versículo 5. Vamos ler no 3, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nas entrelinhas, Teófilo, você já aceitou Jesus? Já foi impactado pelo Evangelho da Graça? Mas não se contente com o nível atual, busque um nível mais profundo. O que Lucas está dizendo para Teófilo aqui? Se houver alguém perto de você que não é batizado, começa a buscar pelo batismo com o Espírito Santo de Deus. Quem não é batizado, começa a clamar e não desiste de clamar, porque o de repente de Deus, Ele vai cumprir na tua vida. Se tu observar Atos Apóstolos capítulo 2, Lucas diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, foi no de repente, o verso 2, foi no de repente, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu da casa em que estavam assentados. O de repente de Deus, Ele vai chegar na tua vida. Diga glórias a Deus. Pregador aí, quem é batizado? Não se contente se você não for renovado em todos os cultos. Pregador, e quem não é batizado, não se contente em não ser renovado todos os dias de oração. Amados, batismo com o Espírito Santo é um combustível dentro de cada crente, para que ele possa conseguir dar sequência à obra que está proporcionada para ele fazer. Começa a aclamar. O verso 7 no 3, 1, 2, 3. E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder. Teófilo, nas entrelinhas, lute para permanecer firme. Tudo que Deus vai realizar na sua vida vai acontecer, mas vai ser no tempo dele. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: não seja você o responsável de impedir as coisas de Deus acontecer na sua vida. Tem muitas pessoas que atribuem isso ao diabo, menino Samuel. Só que quando as pessoas atribuem o impedimento ao diabo, eles esquecem que Isaías profetizou: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diabo não impede o poder de Deus. Quando Deus age na vida de um homem, o próprio homem é que é o responsável de impedir isso. Como pregador, saindo do alinhamento, pegando atalho, não esperando o cumprimento no tempo de Deus. Meu Deus, é verdade. Se Teófilo cumprisse todas essas instruções, ele ia ser bem sucedido. Observem o verso 10, 1, 2, 3. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Amados, Teófilo recebe a instrução, enquanto o foco dos crentes for o céu. Quem gosta de Bíblia já começou a ser levado lá para a carta aos Hebreus. Pode abrir aí Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Vai ler. Vamos ler todo mundo junto. No 3, 1, 2, 3. Olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nas entrelinhas, olha para essa pessoa ao teu lado e diga: Teófilo, se depender de mim, tu não perde o foco. Diga para essa pessoa ao teu lado: se eu perceber que tu sumiu do culto, eu vou lá te buscar, para você lembrar que o culto é o que te fortalece, que cultuar é o que vai manter a sua fé viva. Essas eram as orientações de Lucas até lá. Vou correr aqui, para nós temos que reunir aí. Glória ao Espírito Santo da verdade. A última orientação, o verso 13 de Atos dos Apóstolos. Glória. Capítulo 1. Glória a Deus. 1, 2, 3. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, e João e André, e Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Amados, nas entrelinhas de Teófilo, ele recebe uma orientação que vai ser um diferencial. Diga para essa pessoa ao seu lado assim: Teófilo, se ajunte com pessoas que são espirituais. Se ajunte com pessoas que são espirituais. Eu orientei um jovem esses dias, novo convertido. Falei com ele: meu filho, foge de um grupo de pessoas que são imãs de polêmica. Verdade. Toda polêmica que dá, tal irmão está inserido. Vou orar por ele, mas você acha mesmo que eu vou andar com ele? Quando estourar qualquer coisa, eu posso não ser o culpado, mas por estar com ele eu passo a ser considerado culpado. Isso que eu vou falar claramente para você entender. Isso quando ele faz alguma coisa, tira o dele da reta, e o seu nome é que fica em ênfase. Toda a estrutura de homem de Deus que você tem, de mulher de Deus, começa a ser derrubada. Anda com pessoa espiritual, pessoa que fala de oração, que fala de Bíblia, que fala de obra. Anda com pessoas assim. Deus Santo, aleluia. Eles estavam prestes a iniciar uma jornada de 10 dias ininterruptos de oração. Ininterruptos. De manhã, de tarde, de noite, eles com o rosto no pó, derramando em oração. A oração era: Deus, cumpre a promessa do Senhor para os nossos dias e para a nossa vida. Se vocês observarem, vocês vão conseguir, porque a cabeça de um pregador, ela vai muito longe. Tem hinos da harpa cristã que nos trazem um sentimento, que era a oração que os irmãos faziam. Queridos, andem com pessoas que vão impulsionar o vosso ministério, o ministério da oração, o ministério da palavra. Anda com pessoa espiritual. Glória, verdade, Jesus. Deus vivo, eterno, santo, aleluia. Sabe onde que o ministério de muitas pessoas, ministério grande, começou a definhar? Que começou a acompanhar pessoas que não eram espirituais. Começou a acompanhar pessoas que não tinham maturidade espiritual. Eu sou pastor de igreja. E antes de eu pastorear vocês aqui, eu pastoreei por 1 ano e ainda continuo pastoreando 5 ovelhas, 6 ovelhas, melhor dizendo, na casinha do meu caminhão no trabalho. Um dia eu falei com eles assim: corre de pessoas negativas, pessoa que começa o dia reclamando, pessoa que reclama do salário, que reclama do serviço, que reclama do encarregado, que reclama de tudo, porque pessoa que faz assim, automaticamente, sem perceber, ela começa a ser uma pessoa que reclama também. E se crente anda com pessoa que não é espiritual, o ministério dele vai começar a definhar.
É por isso que vocês não vão me ver andando com qualquer pessoa. É porque eu sou melhor. É porque eu não posso perder a ligação. Não posso perder a essência. Para todo lugar que eu for, vocês vão me ver 3 pessoas. Missionária Ana Lúcia, cooperadora Lucimara, cooperadora Luana. É só porque a ligação das conversas é obra de Deus, é alma, é Bíblia, é oração. Amados, anda com pessoas que são espirituais. É verdade. E Lucas escreve para Teófilo, já estou terminando, já estou caminhando para o final. Teófilo, se você quiser começar bem, você tem que preservar esses cuidados. Diga para quem está ao seu lado, cada um desses parâmetros vão garantir o sucesso da sua nova jornada. Mas por que preservar? Cuidado. E se eu tenho que preservar, significa que vai ter você exposto a alguma ocasião, a algum momento, que vai tentar fazer com que eu abandone esses cuidados. Vou denominar isso como se fossem lutas. E as lutas, elas vão vir da seguinte forma. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Atos 1,6, vamos ler todo mundo junto. Do 3, 1, 2, 3. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Essa pergunta significava e apontava que o povo de Israel, que Israel, no âmbito geral, precisava de uma coisa chamada autonomia. Diga para essa pessoa do teu lado, autonomia. Autonomia. Para vocês entenderem aqui, grave essa palavra autonomia. Autonomia. Fala de novo, autonomia. Autonomia. O que é isso? Uma pessoa, ela é capaz de se resolver sozinha. A pessoa, ela é capaz de fazer tudo por ela mesma. Eles precisavam disso, autonomia. Mas como que o diabo, ele luta com isso? Percebam o verso 2, olha só. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Queridos, eles tinham acabado de receber instrução para uma nova jornada. Mas se tem uma coisa que nós temos quando vai começar uma nova jornada, são planos e projetos. Nós não conseguimos ver o que vai acontecer lá na frente, mas nesse momento aqui tem um que começa a entender que o impacto que Deus promoveria tanto em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, nos confins da terra, através dos discípulos, seriam grandes, queridos. E esse mesmo começa a implantar uma coisa chamada autonomia. E a primeira orientação de Deus para nós nesse ano de 2026: não sai do caminho, não sai da linha da roda que está traçada por Cristo Jesus. Como que eu sei que o ministério de alguém está setado, está direcionando a se tornar um ministério autônomo? Quando o ministério de alguém está dizendo, quando uma pessoa está dizendo assim: eu não preciso de ir no culto da palavra, porque eu já entendo de Bíblia. Quando o que eu sei é quando uma pessoa começa a abandonar os cultos de oração. Quando o que eu sei é quando uma pessoa que é obreiro de Deus já não anda na ligação com os demais obreiros. Queridos, acautelai-vos, não deixe o ministério que Deus proporcionou a vocês se tornar um ministério autônomo. Meu Deus. Diga para essa pessoa do teu lado: quer começar bem? Quer começar bem?
Diga para essa pessoa: Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Teófilo, você acha mesmo que sem Jesus, sem cultuar seu ministério, vai sobreviver? Você acha mesmo que sem Jesus, sem ligação, sem comunhão, seu ministério vai sobreviver? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Glória ao Espírito Santo, aleluia. Ministérios autônomos são ministérios que têm facilidade em se tornar ministérios relâmpagos. Já viu como que é um relâmpago? Quando ele vem, clareia tudo, sim ou não? Mas depois o clarão some. Quero convidar você aqui à frente. Vou fazer essa oração. Você que quer começar bem. Você que tem um propósito de começar bem, de ultrapassar os níveis, de incendiar essas gerações. Deus Santo, aleluia. Deus poderoso, eterno, seja Pai. O segredo da igreja primitiva prevalecer em meio à perseguição. Eu falo de perseguição a nível, vou falar igual os atuais, os estudiosos, perseguição nível hard. Foi só um gesto. Ministro Samuel, fica aqui. Dá a mão para a esposa. Olha como que a igreja prevaleceu. A ligação do da ponta impactava o de cá, impactava o de cá, impactava o de cá, e o da ponta lá. E tudo que vinha de flecha, a comunhão, ela edifica muros, e o muro guardava a igreja. Vou falar disso aqui mais à frente. Grave isso: a comunhão edifica muros. Pedro era o líder da igreja, mas Pedro não fez nada sozinho. Paulo, líder da igreja gentílica, Paulo não fez nada sozinho. Jesus, o autor da igreja, Jesus, o construtor, o edificador da igreja, ele não fez nada sozinho. Não deixe o vosso ministério se tornar ministério autônomo. Amém? Bendito Deus e Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço ao Senhor por esta palavra que o Senhor nos proporcionou. Ó Deus, eu quero rogar ao Senhor a proteção, o livramento, escape para a nossa vida, e que o Senhor venha incendiar cada dia mais o nosso coração, para nós fazermos a obra do Senhor com excelência, com dedicação. Ó Deus, adorna o nosso ministério. Ó Pai, vai repreendendo agora toda flecha maligna que está semeando, ó Deus, que o adversário tenta semear e que ele tenta lançar na igreja. Ó Pai querido, querendo que o ministérios se tornem ministérios autônomos. Pai, reconhecemos que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, e nós entendemos que para começar bem nós precisamos de culto de Bíblia, precisamos de oração, precisamos de comunhão, precisamos andar com
pessoas que são espirituais. Eu peço ao Senhor, Pai, repreende agora todo o mal contra a nossa vida. Ó Deus, nos reveste, feche a boca do leão e confirma algo sobrenatural, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: não importa como chegamos aqui, a partir de hoje vai ser diferente. Quem pode aplaudir a Deus? Quem pode aplaudir a Deus?